Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Calendário Vivo. No episódio anterior, caminhamos juntas pela história da Lua. Descobrimos que ela foi o primeiro calendário da humanidade, que ensinou aos nossos ancestrais sobre o ritmo da vida, sobre os ciclos, sobre o tempo que retorna, sobre a mudança como parte da própria natureza. E hoje nós vamos continuar essa caminhada, mas nós vamos entrar em um território que desperta fascínio e, ao mesmo tempo, muitos mal-entendidos, que é a relação entre a lua e o feminino. E talvez você já tenha ouvido frases do tipo: as mulheres são regidas pela lua, ou o ciclo menstrual acompanha as fases lunares, a lua representa o feminino ou até mesmo a mãe. E algumas dessas ideias têm origem em tradições simbólicas muito antigas. Outras já são interpretações mais recentes. E outras acabaram sendo repetidas tantas vezes que passaram a parecer verdades universais. Por isso, eu quero fazer um convite. Vamos deixar de lado tanto aquele ceticismo que ridiculariza os símbolos, quanto a necessidade de transformar toda a metáfora ou toda a linguagem simbólica em um fato científico. Porque os símbolos, eles não estão aqui para provar nada, né? Eles estão aqui para revelar a partir da nossa própria relação com eles. Então, quando a gente fala do sagrado feminino, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de doutrina, de dogma, e a gente nem está falando de algo que seja fixo, uma essência fixa da mulher. A gente está falando de uma linguagem que muitas culturas desenvolveram para compreender lá naquelas épocas os mistérios da criação, do cuidado, da própria transformação e da vida. Então, esse episódio pode parecer que é só para mulheres, mas ele deve interessar a todos. Qualquer pessoa que deseje compreender melhor uma dimensão profunda da experiência humana, ok? Mas antes, é claro, nós vamos falar do calendário da semana. Então, de 20 a 26 de julho, nós temos a saída do Sol em Câncer e a entrada do Sol em Leão. Provavelmente na próxima semana nós já vamos falar disso, ou a gente também está se aproximando de Imbolc, que é no dia 1º de agosto, então também devemos falar disso. E vai acabar o tempo da Terra, em Imbolc acaba o tempo da Terra e nós entramos num outro elemento, ou, para quem é estudiosa da linguagem simbólica do tarô, um outro naipe, sabendo que os elementos estão relacionados aí a diferentes, entre aspas, mundos: mundo mental, mundo material, mundo emocional, mundo criativo ou espiritual, algumas pessoas chamam assim também. Continuamos no tempo da lua, que eu já falei lá atrás, né? O ano dividido em mais claro ou mais escuro. E aí, falando de lua, nessa semana nós temos o quarto crescente em Libra e a lua está em fase crescente. Tivemos a lua nova semana passada, acho que dia 14, e a partir do ponto lunar da lua nova, a gente entra na fase crescente, vai até a cheia nela crescente. A diferença é que entre a nova e o quarto crescente, ela se chama crescente apenas. Entre o quarto crescente e a lua cheia, que é quando ela tá bem quase, né, toda refletindo a luz do sol, ela se chama crescente gibosa, ok? Antes da gente falar também, aliás, já começando a falar, né, eu quero trazer duas imagens aqui para vocês que são questões de observação da natureza e a relação com a lua, tá? Então, quem estuda o comportamento das árvores, e sinceramente eu acho que eu quero me dedicar ao estudo das árvores mais aprofundadamente, porque tem tanta sabedoria ali, percebe essa relação das fases da lua com a seiva dentro da árvore, tá? Então, eu vou começar, apesar da imagem estar mostrando a lua cheia primeiro, eu vou começar pela lua nova. Quando a lua está nova ou está se aproximando de estar nova, não é no dia só, tá, queridas? Entendam isso. Os pontos lunares, sim, são momentos, é um dia, num determinado momento do dia, mas eu quero que vocês imaginem isso como um fluxo que sobe e desce, tá? Então não é só naquele dia vai estar acontecendo isso, não. É um movimento de descida e subida, tá bom? Então, mas quando a gente está naquele momento ali de lua nova, a seiva desce e se concentra nas raízes. É lá que está a maior concentração de seiva. E aí a lua começa a crescer e a seiva começa a subir e se concentra no tronco e nos galhos.
Olha que espetáculo. Quando a gente chega na lua cheia, lá naquele ápice, a seiva está concentrada na copa, claro, nos galhos também, mas na copa, nas folhas e nas frutas, nos frutos lá, nas flores, em tudo que tá lá em cima na árvore. E aí, quando a lua começa a minguar, a seiva começa a descer de novo e vai se concentrando no tronco e nas raízes. Então, imagine, né? Esse movimento de lua nova, raízes, a lua começa a crescer, a seiva começa a subir. Lá na cheia, no ápice, ela tá lá no alto da árvore e depois ela começa a descer na lua minguante. Então, isso é um movimento observado, né, nas árvores e na seiva e a sua relação com as fases da lua. E aí temos o paralelo, né, tanto entre as fases da lua, entre as árvores e entre as mulheres. Então, a gente tem na lua nova a seiva concentrada nas raízes, a gente tem uma associação aqui com o arquétipo da introspecção, de olhar para dentro, de firmar bases, né? A seiva concentrada nas raízes, linguagem simbólica, tá? Então, olhar para dentro, firmar bases, descansar e está relacionado com o arquétipo da bruxa, né? Dessa bruxa natural, dessa que tem essa relação com a terra, tá? Quando a lua começa a crescer, então a seiva começa a subir, e aí a gente tem, então, a possibilidade, né, a gente tem potencial, a gente tem a possibilidade de ação, a gente tem a donzela ou a virgem, né, esse arquétipo que é essa coisa potencialmente fértil. Então, essa fase, né, crescente, que vai até a lua cheia, a gente tem dinamismo, a gente tem atitude, a gente tem fazer, tá? Se na nova nós estávamos no descanso, concentradas no que está debaixo da superfície, aqui a gente já está subindo, né? Depois, na lua cheia, a lua está concentrada lá na copa. E aqui ela está associada então com o arquétipo da expressividade. E então daquela que dá a luz, ou seja, a mãe, né? O arquétipo da mulher mãe, né? E aí aqui tem a ver com o quê? Tem a ver com ser, né? Com plenitude, com expressão de si mesma, tá? Então aqui temos o arquétipo da mãe como árvore, né? E depois disso, então, quando a lua começa a atravessar a fase minguante, a seiva começa a descer de novo, né? Então a gente tem aqui um momento de desapego, de soltar, de meditar, de criar, que são arquétipos relacionados à sábia, né? São atividades relacionadas ao arquétipo da sábia ou da anciã ou da velha, né? Então a gente tem a jovem, a adulta e a velha. A gente tem isso tudo acontecendo no mês, queridas. Pensa que coisa linda. E claro, se a gente tiver raízes bem conectadas com a terra, a gente tem a bruxa ali junto, ou o mistério, né? O mistério o próprio sagrado feminino. Então, aqui eu já quis trazer um pouquinho dessa imagem, né, do que a gente vai falar, tá? Sobre isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente está é isso que a gente está considerando sagrado aqui, tá bom? Ok, aqui a gente tem uma imagem do halo lunar ou halo lunar, que é um fenômeno que acontece de vez em quando, e essa foto também é da Marcela Giulia Passi, que é a mesma astrofotógrafa que eu mostrei na semana passada, que ela fotografou a Lua durante 10 anos, ela conseguiu capturar, se eu não me engano, 48 colorações diferentes da Lua em diferentes lugares do planeta. E aí ela fez aquela imagem que eu mostrei semana passada. Isso aqui é uma outra imagem dela, ela tem tipo um fascínio pela Lua e se relaciona muito com esse astro barra arquétipo. Então, vamos falar agora mais especificamente do nosso tema de hoje, né? A lua que se tornou um espelho do feminino, né? Por que que tantas culturas associaram a lua ao feminino? E não existe um único motivo, tá, que responda a isso. São muitos fenômenos que foram observados ao longo da história e, claro, está relacionado com isso que a gente viu. A lua cresce, a lua diminui, a lua desaparece, a lua retorna. E o nosso corpo, o corpo feminino também, né, especialmente durante a idade fértil, também manifesta esses ritmos cíclicos. Os povos antigos perceberam uma semelhança aproximada também, né, entre a duração da lunação,
aqueles 29 dias, 28,5, entre 28 e 29,5, né? E a duração média de um ciclo menstrual. Nossa, que coincidência incrível! Essa aproximação inspirou, né, então, as interpretações simbólicas ao longo da história. E hoje nós sabemos que os ciclos menstruais variam bastante entre as mulheres e que não há evidência de uma sincronização universal, né, com as fases da lua. Mas ainda assim, essa correspondência continua sendo uma metáfora muito poderosa, porque ela serve para a gente usar como autoconhecimento. Então se faz, né, as mandalas lunares para ir acompanhando tanto o teu ciclo quanto junto com a fase da lua. Você usa a fase da lua como uma espécie de calendário, que é, né, realmente, e vai acompanhando o teu ciclo, fazendo essa correlação, e vai também olhando para o teu estado, né, o teu estado, e aí o teu estado de ser, ele pode envolver muitas coisas. Você pode olhar assim, como é que está o teu estado físico em cada parte, e assim você fica se conhecendo muito bem durante o teu ciclo. Tanto, tô na fase fértil, eu tô, né, no meu corpo tá de uma determinada maneira e assim vai. Também pode ser observado o estado emocional, né? Eu tô mais irritada, eu tô mais triste, chorosa. É, também pode ser o estado vital, né? Ou criativo. Eu tô super dinâmica, tô super cheia de energia, vitalidade, ou não, eu tô bem, sabe, preguiçosa, né? Entre aspas, tá, gente? É menos ou mais, né? Cheia de energia, tá? Tem muitas coisas que a gente pode observar usando a mandala lunar ou o calendário lunar e a correlação com os nossos ciclos. E depois que não estamos mais, né, na idade fértil, também continue, tá? Então, mais do que uma coincidência numérica, né, dos ciclos, eles, esses dois ciclos, a lunação e o ciclo menstrual, revelam uma mesma experiência, né? Então, a lua acabou começando a representar essa qualidade de existência, essa forma de perceber o mundo, essa coisa que cresce e diminui, que também é a experiência feminina, né? Essa inteligência que vai amadurecendo circularmente e de forma espiral, tá? Uma sabedoria que conhece o tempo da gestação, que é algo que a mulher conhece muito bem, certo? Então, a expressão sagrado feminino ou feminino sagrado, nas últimas décadas ela ficou muito popular, né? Mas é bem importante que a gente se lembre que ela não possui um único significado. Não existe um certo sagrado feminino e um errado sagrado feminino, porque existem os movimentos espirituais contemporâneos, né, que estão por aí, mas existem as pesquisas antropológicas que falam como era isso no nos tempos antigos. Existem as abordagens psicológicas, que são aquelas que eu gosto, as práticas terapêuticas, que transformam isso numa linguagem simbólica e fazem com que a gente faça correlações do nosso cotidiano com isso, né? Cada uma utiliza essa expressão de maneira diferente. Então, na perspectiva simbólica, o que nós estamos construindo aqui, né? O feminino sagrado não significa que as mulheres são naturalmente mais espirituais do que outras pessoas, né? E também não existe um único modo verdadeiro de ser mulher, porque o feminino também para nós é um princípio arquetípico. Então, assim como o sol, né, representa, a gente já viu o arquétipo do sol? Não, a gente vai ver o arquétipo do sol agora que vamos ter ali na frente Leão. Sol representa essa consciência, né? Essa clareza de visão ou direção na vida e ação. A Lua, nessa contrapartida, passa a representar receptividade, cuidado, imaginação, gestação, né? E transformação, claro, porque ela mesma se transforma. Ou aparentemente se transforma, mas simbolicamente se transforma. E esses princípios, consciência, direção, ação, gestação, imaginação, transformação, eles existem em todas as pessoas, independentemente de identidade de gênero, tá? Ou do sexo biológico. Elas pertencem, esses princípios, eles pertencem ao psiquismo humano, a nossa maneira de pensar, a maneira que a gente sente, a maneira como a gente faz correlações. E aí é que vem a grande questão. Quando uma cultura honra o feminino, né? Essa questão cíclica, essa questão de gestação, de transformação, essa questão de
imaginação, quando uma cultura honra isso, ela não está apenas honrando mulheres, ela está honrando tudo aquilo que permite com que a vida seja transformada. Uma das partes é a ação, uma das partes é a consciência, mas as outras partes são aquele feminino que muitas culturas não respeitam e não honram. Então é como se o processo criativo e transformacional ficasse com um buraco, o buraco que o feminino representa. E aí a gente tenta fazer as coisas do jeitinho, entre aspas, tá, queridas? Masculino. Nós estamos falando de linguagem simbólica, nós estamos falando de homens e mulheres, ok? Então vamos falar do ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, durante muito tempo, ele foi analisado, né, somente do ponto de vista da medicina ou da religião. Poucas culturas trataram o ciclo menstrual como uma experiência de conhecimento e autoconhecimento, mas os movimentos contemporâneos do feminino sagrado propõem essa mudança de olhar. Então, em vez de a gente enxergar apenas um evento biológico, nós olhamos para os ritmos internos do próprio corpo. Então, muitas autoras, como a Miranda Gray, que eu acredito que é a mais famosa delas, né? Usam essas quatro imagens arquetípicas para descrever as diferentes fases do ciclo: a donzela, a mãe, a anciã e a feiticeira ou bruxa. Então a gente tem ali a lua nova donzela, a lua crescente, desculpa, a lua crescente. Vamos começar pela nova. A lua nova, a feiticeira, a bruxa, o potencial criativo mais primordial, digamos. Na lua crescente, a donzela, ou a jovem, ou a virgem, né? Que a gente pode usar todos esses nomes para o mesmo arquétipo. Na lua cheia, a mãe, ou a criadora, tá? Aquela que dá luz. Mãe não significa só mãe de filhos biológicos. Ou a adulta, tá? A lua minguante, a anciã, a velha, a sábia, a que deixa morrer, e depois a gente retorna para a feiticeira. Então veja nessa conexão. Essas imagens, esses quatro arquétipos, são ferramentas simbólicas de observação. Não são modelos obrigatórios que toda mulher tem que corresponder, tá? Porque o valor da proposta da Miranda não é encaixar cada mulher em um modelo ou em um arquétipo. É muito mais dar legitimidade às mudanças naturais de energia, de sensibilidade, de criatividade e de recolhimento que podem ocorrer ao longo do ciclo de uma lunação ou um ciclo menstrual. Então a questão não tem a ver com ai, tem que estar alinhado com a lua. Tá? A questão é aprender a escutar o próprio corpo, a escutar a si mesma. Quando a gente fala o corpo, é claro que a gente está falando de escutar o seu físico, mas é desenvolver uma relação íntima com esse físico que a partir disso, das minhas percepções, eu possa identificar também as minhas emoções, e identificar também os pensamentos que levam aquelas emoções e, por fim, fazer a transformação que eu queira a partir da minha libido, força criativa, ok? Essas quatro mulheres que habitam uma mulher, vamos chamar assim, né? É legal que os antigos eles gostavam, e talvez fossem o único jeito, até por causa de um desenvolvimento de linguagem, né? Eles gostavam de ensinar por imagens. Claro, porque como a linguagem, como os idiomas não tinham tantas palavras, as palavras estavam se formando, é, precisava desenhar, né, queridas? Então, e eu acho excelente. Eu acho que quando a gente diz entendeu ou quer que eu desenhe, eu acho que a gente sempre devia desenhar, porque eu acho um mérito, né, olhar para o desenho ao invés de ouvir apenas uma explicação em palavras, porque a partir depois da evolução, as palavras foram tomando rumos tão diferentes da sua finalidade original que a gente acaba usando errado mesmo, usando para dizer determinadas coisas que não era isso que a gente queria dizer. Então, quer que eu desenhe? Amo, amo. Ok. Existe então essa imagem da tríplice deusa e depois, né, mais tarde foi ampliada para incluir também a lua nova, então virando quatro deusas, né? Essas imagens elas não representam idades biológicas, elas representam estados da alma. Então a donzela lá na lua crescente, como já falamos, simbolizando entusiasmo, descoberta, começos,
curiosidade, independência. E a pergunta que a gente deixa, né, é o que eu quero experimentar, o que eu quero viver, o que eu quero fazer, tá? E aí a gente tem a mãe na lua cheia, que não fala apenas de uma maternidade biológica, fala dessa capacidade de nutrir, né, nutrir aquilo que a gente quer experimentar, criar as coisas, proteger as coisas, porque não é sair criando que nem a louca, é com análise de riscos, né? Compartilhar as suas abundâncias. Então, aqui a mãe, né? Esse arquétipo eu acho que é muito bem escolhido, porque ele une a criação, une proteção e une nutrição. Então, a pergunta que fica com a gente desse arquétipo é: o que eu posso oferecer ao mundo? Totalmente mãe, né, queridas? E depois aí a gente tem a anciã relacionada à lua minguante. Então, ela corta excessos. Vocês sabem, quem já está mais conectada com esse arquétipo sabe, né? É desapego, cortar excessos, enxerga as ilusões, não tem problema em dizer não. Coisas que quando a gente era ali, né, jovens adultas ou adultas ali no meio, não ainda anciãs ou ainda muito presas ao ciclo menstrual hormonal, poderemos dizer assim, a gente tem esses medos, a gente tem um pouco dessas essas travas. Então a anciã pergunta muito o que precisa terminar. E aí a gente vai para feiticeira ou bruxa, né? Ou sei lá, que mais a gente poderia usar aqui, né? A natural, eu acho que a gente poderia dizer selvagem, o arquétipo da selvagem, o arquétipo da natural, que está mais conectada, né, com a lua nova nas leituras contemporâneas e vai falar desse vazio fértil. Então é sabedoria, é descanso, vazio fértil, pensa nisso, né? Descanso, é recolhimento, e aí silêncio, né? E aí a sabedoria que vem desse lugar, tá? Então a pergunta que fica, bom, a pergunta da anciã, acho que eu não falei, né? O que precisa terminar? E a pergunta da feiticeira, bruxa ou mulher selvagem, mulher natural, o que eu preciso escutar antes de agir no próximo ciclo, porque tudo vai recomeçar daqui a alguns dias. Então, se a gente olhar para esse momento de agora, a gente está no quarto crescente, a gente está saindo da donzela, vai virar quarto crescente dia 21, está saindo da donzela e indo para o arquétipo da mãe, tá? Todos esses arquétipos, né, coexistem ao mesmo tempo, mas nós podemos entender a nossa maneira de criar, nossa maneira de gestar, a nossa maneira de produzir dessa, com esse ângulo, né? Dessa forma, por esse olhar, tá? Essas quatro figuras, elas vão ser reconhecidas não apenas no ciclo menstrual, mas também nas próprias estações da vida, nos projetos, nos relacionamentos e às vezes até numa única semana a gente tá com essa galerinha toda aí se relacionando de alguma forma dentro de nós. Eu quero falar também da Lua, falando das deusas lunares, já trazendo um pouquinho mais de história, mitos, né? Ah, praticamente todas as grandes civilizações tinham divindades que eram ligadas à lua e ao luar. Na Grécia, nós temos a Selene, que é ela que conduz a lua pelo céu. A Ártemis, também ligada com a lua, senhora das florestas, dos animais e da liberdade. Muito essa questão da Ártemis com a sua conexão com a natureza tem a ver com isso. E temos a Hécate também, a guardiã das encruzilhadas e dos mistérios, ela própria Hécate com a representação da tríplice feminina ali, tá? Da tríplice deusa. No Egito, a gente tem a Ísis, que é o símbolo da maternidade, da magia e da regeneração. Ou seja, junta tudo aí, né? Junta a lua toda e coloca em Ísis. Entre muitos povos indígenas brasileiros, encontra-se a Jaci, que é uma deusa, uma divindade ligada à noite, à fertilidade e aos ciclos da natureza. Tudo a ver com a lua. Na tradição chinesa, a gente tem a Shang. Eu não tenho certeza se eu estou falando certo, eu acho que deve ser Chang ou Kang, tá? Mas se escreve com CH. Eu acredito que talvez seja Kang o certo de falar, ou Kang-e, tá? No Japão, curiosamente, nós temos a. Peraí, vamos lá. Tsukuyomi. Tsukuyomi,
que é uma divindade masculina da lua. E aí isso é importante, né? Porque nem toda, olha que legal, nem todas as culturas fizeram a mesma associação entre lua e feminino, tá? Porque os símbolos não pertencem nem a um povo só e nem a uma a um gênero. Os símbolos são formas dos seres humanos lerem a vida. Então, na cultura japonesa, é uma divindade masculina, a lua, Tsukuyomi. E o próprio símbolos, eles se transformam ao longo do tempo, assim como a própria lua também, né? Temos o útero também como um arquétipo, como uma linguagem simbólica, que essa capacidade, né, de gestar um filho, gestar uma obra, uma ideia, ou gestar uma comunidade ou uma transformação, tem essa conexão muito forte com gestar um filho. Gestar qualquer coisa, gestar um filho, e o útero acaba se tornando um símbolo porque representa esse espaço, esse continente, né, esse recipiente onde algo pode existir antes de aparecer ao mundo. Então, nós todas e todos possuímos esse útero simbólico, né, que é esse lugar interno onde são amadurecidos os projetos, as decisões, até os afetos e as nossas mudanças, tá? A gente está numa cultura que valoriza muito o nascimento, então, né, quando surge, quando brota na terra, quando nasce, quando é visível, mas se fala pouco da gestação porque a gente quer resultados imediatos e a natureza insiste em mostrar dia sim, dia não, dia sim, dia também. Tudo aquilo que é profundo precisa de tempo, tá? Sombras. Então, já falamos um pouquinho das sombras do arquétipo da Lua semana passada, mas é interessante fazer essa conexão novamente, né? Quando, por exemplo, uma das coisas que acontecem, né, por exemplo, na gestação é o cuidado, mas se o cuidado for em excesso, ele pode se transformar em controle. Junto ao arquétipo da mãe, né, dentro dessa deusa tríplice. Uma das coisas que a gente também tem é a entrega, mas se a entrega for em excesso, ela pode ser uma autoanulação. Essa sensibilidade em excesso pode se tornar absorção demais de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Muita receptividade pode acabar se tornando uma passividade. Como incrivelmente, não é tão incrível, né? Não é incrível porque é incrível, não se pode crer, mas acontece. A nossa sociedade desvaloriza as qualidades, essas qualidades, sensibilidade, entrega, cuidado, receptividade, né? Receptividade no sentido de permeabilidade, de eu estar aberta a ouvir uma outra ideia, um outro paradigma. A nossa sociedade desvaloriza essas qualidades porque associa essas qualidades ao feminino, queridas, né? Então, enquanto a gente tem a exaltação do fazer, se ensina muito pouco sobre espera, né, sobre os tempos de espera entre um fazer e outro. Se celebra demais a produtividade, mas se esquece da contemplação que compõe, sim, a produtividade, porque da onde vêm as ideias, da onde surge. Se eu não quero viver mecanicamente, eu vou ter que ter esse espaço de contemplação. Quando a gente está só valorizando a velocidade, a gente está desconfiando do amadurecimento, né? Que sabe, romper a casca, romper o casulo, gestar no útero, são todas coisas naturais que mostram como é o processo de criação divino ou divina, né? E a gente quer fazer diferente, certo? Quer fazer rapidão, né? Recuperar essa dimensão esquecida da existência, cuidado, proteção, ciclos, né? Talvez seja recuperar o próprio feminino, tá? Nós vamos ter aí, né, ali na frente, nós vamos falar do arquétipo do Sol, que eu estou correlacionando também, né, esses arquétipos do sistema solar com a mandala astrológica. Então, é claro, são momentos do ano em que eu dou uma atenção especial. Não é que a gente não vê durante o ano todo, mas só para a gente ter uma espécie de
didática para olhar com mais profundidade para um arquétipo, se relacionar com os símbolos daquele arquétipo, fazer essa observação na nossa vida cotidiana. Nós vamos ter ali na frente uma conversa sobre o Sol, mas eu acho que é importante falar que o Sol e a Lua é, passaram por uma questão cultural de falsa oposição, né? Porque, se um tá no céu, o outro não tá, aquela história toda, como se a gente tivesse que escolher ou Sol ou Lua, ou razão ou emoção. Tem até uma frase de uma música, né? Entre razões e emoções, a saída é fazer valer a pena. É muito linda essa frase, gente. Ou ação ou sensibilidade, mas a natureza não separa essas forças. Nós separamos, né? A gente gosta de se botar nos rótulos e numas caixinhas, vocês já viram? Ou talvez gostaram muito de fazer isso com a gente, né? Eu não gosto disso. O dia, ele precisa da noite, senão não existe um ou outro, sabe? A mesma coisa verão e inverno. Inspirar precisa de expirar, né? Precisa da expiração. E assim, masculino e feminino também, arquetípicos, movimentos complementares, né? Um mostra o caminho, o outro ensina o ritmo. Então, a consciência me mostra o caminho. A ação, a lua, né? A sensibilidade, o ciclo, mostra o ritmo. Um começa, o outro amadurece, um realiza, o outro sustenta. Então, um dominando o outro é viver uma vida sem equilíbrio, tá? Então, vou deixar aqui um exercício, né? Pergunte-se qual das quatro mulheres arquetípicas está mais presente em você nesse momento. Se é a donzela que quer começar algo, ou a jovem. Se é a mãe que deseja nutrir algo, um projeto, uma ideia, um filho, uma relação, um trabalho, uma transformação, um hobby, não importa. Então, a mãe é a adulta, entre aspas, não tem a ver com idade. Se é a anciã, né, que já percebe que precisa cortar excessos e praticar o desapego, ou se é a feiticeira, a bruxa que está pedindo um silêncio para ouvir o natural, o mundo natural e inspiracional também. Não vamos procurar respostas racionais, viu, queridas, né? Vamos fazer como aprendemos com esses arquétipos. Observar, escrever, anotar, escutar. A resposta vai mudando também, tá? A resposta vai se revelando, se desvelando. Ela vai se desdobrando. E isso não é um problema, isso é exatamente o ensinamento da Lua. Então, para fechar, ao longo da história, a Lua se tornou um espelho do feminino, porque ambas, né, lembram algo que a nossa cultura frequentemente esquece, que a vida não acontece em linha reta. A vida pulsa, expande, recolhe, floresce, descansa. Isso é gravíssimo, porque quando a gente está em momentos de recolhimento ou de introspecção, é como se a gente tivesse muito errada, sente muita culpa, né? E temos que parar com isso. Isso é totalmente antiprodutividade natural ou antinatureza. O feminino sagrado, na proposta que eu trago, não é um conjunto de rituais nem crenças, é apenas isto: a coragem de reconhecer que nós somos natureza e que a natureza nunca teve vergonha dos seus ciclos, nunca teve essa mal concepção de que ciclo é ruim, né? Então, que a gente possa aprender com a Lua a honrar esses tempos, os nossos tempos de criação, os nossos tempos de abundância e também os nossos tempos de despedida e os nossos tempos de silêncio. É justamente aí no escuro da Lua nova que o próximo ciclo começa a nascer. Então, no vazio é que surge o novo, né? Não na produtividade diária, não enquanto eu estou sempre na síndrome da tarefeira, ok? É isso, queridas. Temos várias autoras que falam disso, tá? Temos a Clarissa Pinkola Estés fala, Jan Shinoda Bowlen, Miranda Gray e a Maureen Murdoch. Todas elas falam sobre interpretações simbólicas e psicológicas do feminino, não falam de consensos científicos sobre a relação entre a lua e o ciclo menstrual, tá bem? Mas estamos falando mais de fazer a própria, né, distinção do que é linguagem simbólica do que é uma afirmação factual. Tá bem?
É isso, queridas. Até o nosso próximo encontro no Calendário Vivo. Boa semana para todas.